Professora, o seu tá no mudo. Só um pouquinho, gente. Eu tô. Já vou começar, uns 2 minutinhos, Ah, tá? tá. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Vamos começar. Então, eu estava anotando aqui quem está participando da aula. Então, deixa eu. Acho que vocês já devem estar sabendo, né? Da questão das provas, dos trabalhos. Estamos, Fro, mas gostaríamos que você explicasse novamente. Tá, a gente vai ter a prova, né, a partir do dia 24. Vai ser no horário da nossa aula, tipo, no dia da nossa aula, né? A gente vai soltar o arquivo da prova para vocês. E aí vocês vão ter 24 horas para mandar de volta para a gente por e-mail, tá? Então, essa prova vale 5 pontos. A EP vale 2,5. E o trabalho que eu vou passar agora para vocês também vale 2,5. Tá? Então, esse exercício que eu vou explicar agora para vocês, eu vou fazer um exemplo com vocês. E aí vocês têm lá no estúdio um arquivo, tá lá, trabalho, cálculo de carga térmica. Vocês vão fazer esse trabalho e vocês podem me entregar até amanhã às 10 da manhã. Daí eu vou deixar as instruções no fórum para vocês. Vocês vão mandar por e-mail, vão fazer aí à mão, vão tirar foto e vão me mandar por e-mail até às 10 da manhã de amanhã. Então, vocês têm as 24 horas, né, do fórum para fazer esse trabalho, tá? Então, ele vai valer 2,5 pontos. Eu vou explicar aqui como que é esse exercício, depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês lá no YouTube, vou passar o link também pelo fórum, e aí vocês, qualquer dúvida também podem me perguntar, tá bom? Uhum. Então, vou colocar aqui a aula para vocês.
Não está deixando eu abrir a apresentação. Então, gente, deixa eu abrir o chat aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando, que eu estou de olho aqui do ladinho. Então, aqui a gente vai finalizar esse conteúdo de propriedades térmicas dos materiais. A gente vai aprender hoje a calcular a carga térmica de um ambiente. Tá? Então, se a gente pensar lá, numa sala, né, de um determinado edifício, o que gera calor dentro dessa sala? Tá? Tem vários fatores que vão gerar calor. Tem fatores, né, como a questão das paredes que envolvem esse ambiente, né? Então, tudo que está em contato com o lado externo, tá? Vai trazer o calor lá de fora para dentro. Então, paredes, janelas. Também, o que tem dentro do ambiente, se tem pessoas, se tem equipamentos, também gera calor. E também entra por infiltração de ar, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, a gente vai aprender a fazer essa continha, tá? Quanto... A Sharon tá apertando ali. Sim, é o último conteúdo, gente. Então, a gente vai saber aqui, com essa conta de carga térmica, quanto de calor está sendo gerado nesse ambiente. Aqui, eu vou fazer um exemplo, que é bem parecido com o trabalho de vocês. Então, eu tenho uma sala. Nessa sala tem essa parede aqui, que tem essa janelinha exposta. E ela está localizada na cidade de Florianópolis. É uma fachada oeste, que está batendo sol direto na fachada. Eu peguei aqui a radiação de 715 watts por metros quadrados, que é a radiação desse dia aqui, ó, 22 de dezembro, às 16 horas. Do lado de fora, eu tenho uma temperatura de 32 graus e do lado de dentro, 23 graus. Dentro dessa sala, a gente tem 3 pessoas, um computador, 12 lâmpadas fluorescentes, que cada 2 lâmpadas tem um reator. Depois tem umas informações que eu já vou explicar aí para vocês. O fechamento da minha sala, ele é feito a parte opaca, uma parede simples, branca, que tem um coeficiente de absorção de 0,2 e uma transmitância de 2,94. O vidro da janela é um vidro simples, que tem um fator solar de 0,87, que é quanto passa, né, direto de radiação por esse vidro. Ele tem uma transmitância de 5,79 e a infiltração diária de 10%. Isso eu já vou explicar também para vocês o que é. Então, eu dividi a nossa conta em 6 etapas, para vocês se organizarem e não se perderem na hora de fazer a continha. Então, o primeiro fator que vai trazer calor para o nosso ambiente, eu vou ver quanto de calor passa pelo meu fechamento opaco. Então, quanto de calor vai entrar pela parede, tá? Então, gente, só peço que vocês deixem o microfone de vocês desligado enquanto eu falo, tá? Só liguem se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazendo favor, senão fica um barulhinho no fundo. Então, eu vou começar calculando quanto que eu tenho de entrada de calor através do fechamento opaco. Isso aqui vocês fizeram na aula passada, aquele exercício de calcular densidade de fluxo de calor e fluxo de calor. Então, para o fechamento opaco, o que a gente precisa? A gente tem lá que Qzinho é igual a transmitância vezes o nosso ΔT, que é a diferença de temperatura, mais a temperatura sol-ar. O nosso ΔT eu calculei aqui, ó, 32, que é a temperatura externa, menos 23, que é a interna, deu 9 graus Celsius. A nossa temperatura sol-ar, eu vou pegar o coeficiente de absorção da parede, que é 0,2, a radiação, que é 715,
e a resistência superficial externa, que é 0,04, dando uma temperatura sol-ar aqui de 5,72. Agora eu vou fazer a minha continha da densidade de fluxo de calor. Então, a transmitância da minha parede é 2,94 vezes o ΔT mais a temperatura sol-ar. Então, a densidade de fluxo de calor dessa parede é de 43,28 watts por metro quadrado. Mas eu preciso saber certinho, né, quanto vai passar. Então, eu tenho que descobrir quantos metros quadrados de parede eu tenho. Então, eu estou levando em consideração que essa parede aqui que está em contato com a área externa. Então, eu tenho 5 por 2,70, só que eu tenho que diminuir a área da janela. Então, 5 por 2,70 menos 5 por 1,10. Então, eu tenho um total de 8 metros quadrados de parede, de fechamento opaco. Agora, eu multiplico lá o meu Qzinho pela área. Então, deu 346,24 watts. Então, esse é o calor que vai ser gerado através da minha parede, tá? Então, eu guardo essa informação. Agora, eu vou para a etapa 2, que é saber quanto de calor vai entrar pela janela, pelo vidro. Então, meu fechamento transparente. Então, a fórmula, né, da densidade de fluxo de calor vai ser a transmitância do vidro, que é 5,79, vezes o ΔT, que eu peguei aqui, ó, de cima, é o mesmo, né, 9, mais o nosso fator solar vezes a radiação. Então, a gente tem lá uma densidade de fluxo de calor de 674,16 watts por metro quadrado de vidro. O vidro, ele tem 1,10 por 5, então eu tenho uma área de 5,50. E aí, eu acho o fluxo de calor dele. Deu 3.707,88. Guardei essa informação também. Então, eu sei quanto está entrando de calor pela parede, quanto está entrando de calor pelo vidro. Agora, a gente vai para a parte mais fácil, que é a gente calcular quanto de calor está sendo gerado pelos ocupantes, pela iluminação e pelos equipamentos. Aqui é só a gente pegar quantas pessoas tem, quanto cada pessoa está gerando de calor. Então, olha lá, ó, 3 pessoas, cada uma está gerando 150 watts, eu tenho 450 watts de calor gerado pelas pessoas. Na iluminação, eu tenho 12 lâmpadas gerando 40 watts de calor cada e 6 reatores gerando 23 watts cada, então deu 618. Os equipamentos, nesse caso, eu só tenho um computador gerando 400 watts, então 400 watts, tá? Então essa parte é bem tranquilinha. Agora, a quarta etapa é a infiltração de ar. Essa parte eu ainda não tinha passado para vocês. Então, eu vou explicar, tá? Mas está lá no slide de propriedades térmicas. Quando a gente tem uma abertura, uma janela, por mais que ela esteja fechada, ela vai ter frestas, né? Então, vai passar ali ar, né, por essas frestas. Então, eu tenho uma entrada, né, de infiltração de ar. Então, o ar lá de fora vem para dentro, tá? Então, por portas e janelas acontece isso. Esse calor que vai vir para dentro, né, a gente precisa calcular ele também, porque ele vai influenciar na carga térmica no meu ambiente. Então, a gente divide em calor sensível e calor latente. O calor sensível, ele está relacionado com a temperatura, tá? A temperatura interna e externa. O calor latente, ele está relacionado com a umidade do ar. E aí, a infiltração de ar vai ser a soma dos dois. Então, vejam lá, ó. O calor sensível, ele vai ser calculado pela densidade do ar, que está aqui, ó, 1,2. Calor específico do ar, que está aqui, 1000. Aqui, o volume de ar que vai ser trocado através dessas frestas, que eu já vou explicar como que a gente calcula, e vai multiplicar isso tudo pela diferença de temperatura externa e interna. Esse volume de ar trocado, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Infiltração de ar, que no caso do nosso exemplo é 10%, vezes o volume da minha sala, dividido por 3.600. Então, eu tenho lá quanto de ar está sendo trocado nesse ambiente a cada segundo. E o meu calor latente, eu vou calcular também a densidade do ar vezes o calor específico do ar,
vezes esse mesmo volume, só que daí eu vou multiplicar pelo ΔH, que é a diferença de entalpia. Esse valor eu sempre passo já para vocês no exercício, tá? Depois que eu calculei o calor sensível e o calor latente, eu somo os dois e acho quanto eu tenho de calor por infiltração de ar. Então, vamos para o nosso exemplo. Então, a infiltração de ar, 0,1, porque é 10%, nossa infiltração, vezes o volume da sala. Então, nossa sala tem 8 por 5 por 2,70. E dividir por 3.600. Então, aqui a gente tem 0,003 metros cúbicos por segundo. Agora que eu vi ali a pergunta do João, se a gente só vai usar a fachada. Só vamos usar a fachada, tá? Como se só ela estivesse exposta para a área externa. Opa! Daí eu vou calcular aqui, primeiro, o calor sensível. Então, eu tenho lá a densidade, o calor específico, densidade do ar, o volume de vazão e o meu ΔT. Então, a gente tem, entrando por calor sensível na infiltração, 32,4. Calor latente, o que muda? Aqui, vai ser ΔH, que é 52. Então, deu 187,2 watts, tá? E aí eu somo os dois e tenho o calor que entra por infiltração. Então, vocês têm que fazer essas 4 continhas, essas 4 etapas, para vocês saberem quanto de calor vai ter nesse ambiente. E aí, aqui na 5ª etapa, a gente vai somar tudo. Então, o calor total, vou somar o calor que está entrando pela parede, o calor que está entrando pelo vidro, o que está sendo gerado pelas pessoas, o que está sendo gerado pela iluminação, pelos equipamentos e por infiltração de ar. Então, eu sempre vou ter esses 6 elementos, tá? Aí eu coloquei os valores que a gente calculou e a gente tem um total de 5.741,72 watts. Então, naquelas condições que eu coloquei, é esse o calor gerado dentro do ambiente. E aí, o que eu vou fazer com essa informação? A partir dessa informação, a gente vai calcular o ar-condicionado necessário para esse ambiente. Então, que tamanho de ar-condicionado que eu preciso para que ele retire todo esse calor do ambiente? Então, como que a gente faz isso? Para retirar 1 watt de calor, o ar-condicionado ele precisa de 3,412142 BTUs por hora. Então, o que eu faço? Eu pego tanto de calor que eu tenho e multiplico por esse valor. Então, eu tenho 5.741,72 vezes 3,412142. Então, o meu ar-condicionado precisa ter essa potência aqui, de 19.591,56 BTUs por hora, tá? Então, esse que é o objetivo do nosso exercício. A gente calcular quanto de calor vai ser gerado nesse ambiente e daí a gente pode saber o ar-condicionado correto para o nosso ambiente. Porque como eu sempre falo, o ar-condicionado ele não é um vilão, né? Mas aqui a gente está pensando em eficiência energética. Então, se eu for colocar o ar-condicionado, se ele for necessário, eu vou colocar um ar-condicionado compatível com o tamanho da sala, com as condições daquela sala, beleza? Então, esse é o exercício que vocês vão fazer no trabalhinho de vocês. Eu já vou mostrar aqui o trabalho, como que é. E aqui vocês têm todas as fórmulas que eu passei para vocês, tá? Desde lá da resistência até chegar aqui nessa fórmulazinha ali para calcular o ar-condicionado, tá? Isso está no slide da aula 5. Tá? Aquela aula 5 de propriedades térmicas, ela foi dividida em várias aulas, tá? Mas o conteúdo tá todo lá no estúdio para vocês. Agora, então, eu vou mostrar para vocês o trabalho, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aí no chat, tá? Então, o trabalho de vocês é esse aqui, que tá lá no estúdio. Gente, eu vou ter que depois arrumar lá, que a temperatura interna ali ficou 2, tá? É 20.
Então, o ambiente a seguir, ele tem a fachada que tem as janelas exposta ao sol. Através das informações a seguir, escolha qual o melhor tipo de fechamento opaco para que o ganho de calor seja o menor possível e calcule a carga térmica total do ambiente e indique a quantidade de BTU por hora necessária para esta carga. Tá 21 lá? Mas desculpa, gente, eu tô no arquivo errado. É esse aqui, o de vocês. 30 e 21, né? Aquele lá da outra turma. Então, as condições que vocês têm, ó. A cidade é Maringá. A fachada é uma fachada oeste ensolarada, no dia 22 de dezembro, às 4 da tarde. A radiação é de 704 watts por metro... Opa, é só watts aqui. Ficou errado também, desculpa. A temperatura externa é de 30, interna 21. Aí tem lá, né, o ΔH, o calor específico, a densidade, a resistência superficial externa. Nesse trabalho de vocês têm 4 pessoas dentro do ambiente, 3 computadores e 3 impressoras, 6 lâmpadas fluorescentes com 3 reatores, tá? O ambiente, ele tem 4x8, com um pé direito de 4, tem essas 2 janelas de 2x1,10. As janelas, vou pular aqui para o fechamento transparente primeiro. As janelas, elas são vidro transparente de 3 milímetros, a transmitância de 5,79, o fator solar 0,86 e a infiltração diária de 10%. Agora eu vou para o fechamento opaco. Aqui tem uma diferencinha do exercício que eu fiz com vocês, então anotem aí essa dica. Vocês têm 2 opções de paredes aí. Eu quero saber qual das 2 opções, né, qual vocês escolheriam para dar o menor ganho de calor para esse ambiente, tá? E aí vocês vão utilizar para a conta a parede que der o menor ganho de calor. Vocês têm a opção 1, que é um tijolo que está sentado na sua menor dimensão, tem uma transmitância de 2,28 e um alfa de 0,2. E a opção 2 é uma parede que tem o tijolo assentado na sua maior dimensão. Tem uma transmitância de 2,02 e o alfa de 0,6. Como que vocês vão escolher entre essas 2 opções? Vocês vão fazer a continha da densidade de fluxo de calor das 2 paredes. O que tiver a densidade de fluxo de calor menor é a parede que vai ter o menor ganho de calor. Daí vocês vão escolher essa parede para fazer a conta da carga térmica de vocês, beleza? Estão perguntando ali se a Bárbara perguntou, tem que enviar todo o processo. Eu já vou escrever ali no fórum para vocês certinho. Vocês vão fazer à mão, vão tirar foto e vão me mandar pelo meu e-mail, tá? Beatriz perguntou se é para considerar só essa fachada. Sim, é para considerar só a fachada que tem janelas, igualzinho no exemplo que eu fiz, tá? Gente, e aqui, ó, deixei todas as fórmulas para vocês, tá? Que vocês precisam. Então, e é isso, gente, o trabalho, tá? Então, vocês vão ter até as 10 da manhã de amanhã para me mandar o trabalho, tá? Feito à mão, tira foto e me manda lá por e-mail. Mais alguma dúvida, gente? Se tiverem, mandem aí ou me perguntem. Sim, gente, eu já vou disponibilizar a aula, tá? Vai demorar um pouquinho, porque como é um pouco longa, demora um pouquinho para o Zoom gerar o vídeo e depois para eu conseguir uploadar no YouTube. Mas assim que sair o link, eu já mando para vocês lá no fórum do estúdio, tá?
Pessoal, então é isso, a nossa aulinha de hoje, tá? Daí o nosso conteúdo finaliza por aqui para nossa prova. E aí, então, na segunda que vem é recesso, se eu não me engano, a gente não tem aula, daí a nossa prova é na outra segunda, tá? No dia 27. Mas qualquer dúvida podem me mandar e-mail, tá? Pra gente conversar. Não. Tranquilo, gente? Então eu vou fechar aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês me mandam lá no fórum, então, tá? E aí eu vou deixar, então, as instruções do trabalho e o link do vídeo dessa aula para vocês lá, beleza? Então, até mais. Uma boa semana aí para vocês. E até quarta.